Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Hoje é nosso quinto encontro, estamos trabalhando com essa revista que os irmãos estão vendo aqui na tela, uma revista da editora Cultura Cristã. E o tema de hoje, da nossa lição de hoje, é a lição 5. Nós estamos dividindo em duas partes, e fala sobre a vontade de Deus ou o que meu individualismo diz que é. O objetivo desta aula de hoje é que você continue se sentindo motivado a buscar e conhecer a Deus e também que você se sinta motivado ou motivada a, a conhecer a Deus e sua vontade em relacionamento piedoso com Cristo. Então, como podemos buscar a Deus e a sua vontade? Como buscar a Deus e a sua vontade? Já falamos sobre isso em aulas anteriores, mas repetindo aqui, nós buscamos a Deus e a sua vontade através da meditação da palavra e através da oração. Isso nós vamos ver lá no final, que no final da nossa lição, dessa parte 1 da lição 5, nós vamos ver que no final vai falar sobre isso. No final de tudo, no final de contas, é através da meditação, buscamos a Deus e a sua vontade através da meditação na palavra e através da oração. Isso porque a busca do conhecimento da vontade de Deus deve ser baseada no nosso relacionamento com Ele. E para que você se relacione com Deus, se faz necessária a prática de oração e a prática de leitura bíblica. Agora, não tem como saber a vontade de Deus se você não lê a Bíblia e não ora. Tem pessoas, inclusive cristãos, que para tentar descobrir a vontade de Deus, usam de sinais e revelações especiais para afirmarem talvez a sua própria vontade. Então é a vontade dela, da pessoa, e não a vontade de Deus que prevalece. O que prevalece é a vontade da pessoa, quando a pessoa tenta descobrir a vontade de Deus através de sinais e revelações especiais. E uma dessas revelações especiais que podemos dar de exemplo aqui é quando as pessoas procuram algo muito rápido para saber, para satisfazer aquela sua vontade. As revelações especiais dizendo que essa revelação que ela consultou ali rapidamente é uma confirmação da vontade de Deus para ela poder fazer algo. Então, cristãos às vezes eles usam caixinha de promessa, vai lá e tira um versículo daquela caixinha de promessa, né? Tem igrejas que fazem isso, né? Pega a sua promessa aqui do dia, tira um versículo e vê qual que é a vontade de Deus para você nesse dia, né? Então a pessoa às vezes abre a Bíblia aleatoriamente para encontrar mensagens que confirme o que ela próprio já planejou em fazer, né? Ou seja, os cristãos que leem a Bíblia a esmo e escolhe e seleciona somente o que ela quer da Bíblia para satisfazer a sua vontade e às vezes aquela sua vontade não é a vontade de Deus. Então ela deixa ali as suas impressões, a sua leitura dos fatos e as suas circunstâncias são aquelas que prevalecem. Então, suas impressões, a sua leitura dos fatos e circunstâncias são as que prevalecem. O problema é que essas práticas acabam colaborando para que as pessoas façam o que elas mesmas querem. Então, será que isso é a vontade de Deus para nós? Então, essa lição ela vai nos mostrar o modo bíblico para conhecermos a verdadeira vontade de Deus.
Então, antes de iniciar a nossa aula, eu peço aí que os irmãos aí em casa baixem suas cabeças e vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, de estarmos aqui, podendo ouvir um pouco mais da tua palavra. Que o Senhor toque em nossos corações, Senhor, para que a sua vontade sempre prevaleça em nossas vidas, Senhor, e não as nossas vontades, Senhor. Que essa aula venha de encontro e essa mensagem venha de encontro aos nossos corações, Pai. Continue nos abençoando hoje também, durante o dia, neste domingo, dia do Senhor, Pai. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Irmãos, a lição 5, como eu disse, aqui ela está dividida em duas partes, né? Hoje vamos estudar a parte 1 e no próximo domingo vamos estudar a parte 2. A parte 1 da nossa lição, nós vamos fazer uma introdução e vamos fazer referência ao tópico 1. E na parte 2, nós faremos uma relação com o tópico 2 e 3 e depois a conclusão e finalizamos aí a nossa aula, porque ela é um pouco extensa e talvez ela passe um pouco, dê um pouco mais de tempo e ela é uma aula que precisa ser mais trabalhada, porque eu considero uma aula bastante importante para nós. Então vamos lá, a busca do conhecimento da vontade divina de Deus, né? A vontade de Deus para nossas vidas nem sempre é a nossa vontade, mas sabemos que a vontade de Deus para nossa vida sempre será a melhor. Então, a busca do conhecimento da vontade divina sempre foi uma preocupação nossa, sempre foi uma preocupação para nós cristãos. Então, o problema é que o cristão às vezes ele busca se fundamentar em outras coisas que não seja a escritura e também que não seja a prática da oração. Quando oramos e quando lemos a Bíblia, desenvolvemos um relacionamento piedoso com Deus, em Cristo, por intermédio do Espírito. Então sabemos que é difícil associarmos a vontade de Deus com a nossa vontade. Isso porque sabemos e reconhecemos que somos pecadores e muitas vezes direcionamos os nossos olhos para as coisas deste mundo, as coisas que nos agrada. E na verdade, também nós temos um olhar limitado das coisas. Deus ele tem um olhar mais apurado. Deus ele tem um olhar que vai além do nosso campo de visão, vai além da nossa própria compreensão. Então, muitas vezes não entendemos e até o questionamos, mas o olhar de Deus para nos conduzir leva a fazer a sua vontade. Então, quando nós temos um relacionamento com Deus, através da leitura da Bíblia e através da oração, né, Deus nos leva a fazer a sua vontade. E com toda certeza, Deus nos leva pelo melhor caminho. No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver sobre esse termo complicado que é difícil de entender, mas nós vamos entender aqui através da luz da palavra, que é sobre o termo vontade de Deus, né? Então, o primeiro tópico da nossa lição vai nos explicar o termo vontade de Deus. Sabemos que é difícil definir o termo vontade de Deus, mas vamos fazer isso à luz da palavra, e são vários os modos de como a vontade de Deus é apresentada na Bíblia. Acompanhe comigo. Primeiro, muitas vezes o termo a vontade de Deus é usado nas Escrituras para referir-se ao plano
eterno de Deus e seus decretos, como está escrito aqui. Plano eterno de Deus e seus decretos. Se você tiver a Bíblia aí, ou então você quiser acompanhar comigo aqui na tela, no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, diz assim: Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem dizer-lhe: O que fizeste? Observe, irmãos, que Deus ele age como lhe agrada. Nada pode impedir a mão de Deus, nem mesmo questioná-la. Então, certas coisas foram decididas na mente e no conselho eterno de Deus, e essas coisas que foram decididas na mente e no conselho de Deus, no conselho eterno de Deus, não tem como mudar, né? A sua vida, o seu destino, está tudo traçado, irmãos, né? Tudo detalhado, em detalhes. Então a sua vida, o seu destino está traçado em detalhes por Deus. Desde a eternidade, Deus tem tido um plano imutável, algo que não vai mudar com referência à sua vida, com referência à minha vida, com referência às suas criaturas. Reparem que a Bíblia está constantemente fazendo uso de frase que conhecemos. Antes da fundação do mundo, né? Os irmãos têm reparado que alguns versículos têm lá antes da fundação do mundo. Um exemplo aqui é lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Porque, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, Efésios, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quando nós olhamos para o nosso tempo e nosso espaço aqui, neste mundo, aqui na Terra, percebemos que Deus muda a nossa trajetória de vida, mas no tempo e espaço, assim possamos dizer, se há tempo e espaço para Deus, né? No mundo de Deus, né? Mas dizemos assim para podermos ter uma noção da lição. No tempo e espaço de Deus, toda a trajetória da nossa vida e o fim já foram traçados em sua mente de acordo com a sua soberana vontade. A Bíblia também faz uso da frase plenitude do tempo. Lá em Gálatas 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz sobre o nascimento de nosso Senhor, que diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Plenitude do tempo é o tempo oportuno para o agir de Deus na história. Então, o momento apropriado de acordo com o decreto de Deus. Vejam bem, irmãos, o momento apropriado de acordo com o decreto de Deus para que a sua vontade seja cumprida. Então, o modo ou o método de Deus operar consiste no que chamamos da doutrina dos decretos eternos de Deus. Tudo Deus determinou, tudo Deus ordenou, antes que tivéssemos feito qualquer coisa. Quando você compreende isso, que Deus determinou todas as coisas, Deus ordenou todas as coisas antes que Ele tivesse feito qualquer coisa existente, quando nós compreendemos isso, o que Deus determinou através da sua soberana vontade, você hesita em dizer: nada me transmite mais consolo, nada me transmite mais tranquilidade, nada me transmite mais conforto
um conforto mais profundo de saber que por trás de mim, pequena criatura que sou, transitando por este mundo momentâneo, existe o plano eterno do próprio Deus, e também Deus declara que todas as coisas são finalmente determinadas e decretadas por Ele. Então tem um plano eterno de Deus para nossas vidas. Somos pequenas criaturas, mas Deus tem um olhar para nós. Na parte 2 da nossa lição, o termo a vontade de Deus também pode se referir ao seu governo eterno e soberano sobre o mundo. 2 aqui, governo eterno de Deus sobre o mundo. Governo eterno e soberano sobre o mundo, que de acordo com o profeta Abacuque, se apressa para o fim e não falhará. Acompanhe comigo lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus governa, Deus controla, Deus determina todos os eventos que acontecem no mundo. A gente tem percebido as guerras que vêm acontecendo, a pandemia que passou e que aconteceu, tantos os eventos bons como os eventos que talvez pensemos que sejam ruins, perceba que tudo é controlado pela vontade de Deus. Deus determina todos os eventos que acontecem. Por isso que temos que ficar tranquilos no Senhor. Em Mateus, capítulo 10, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 29, diz assim: Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Nenhum deles cairá em terra sem a vontade de Deus. Um pequeno pardal cai morto por terra. Talvez você possa pensar assim: nossa, foi acidental, foi uma causalidade. Será que foi isso mesmo? Absolutamente que não. Porque se caiu é porque foi o Deus no seu poder, ele determina todos os eventos. Foi a vontade de Deus que aconteceu isso. Nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai, sem a vontade de Deus. A vida de um pardal pequeno, o menor e menos valioso dos pássaros. Quando nós olhamos para o céu, vemos muitos pardais, e talvez na Bíblia fala que esse pardal tem muitos e é o menor dos valiosos dos pássaros. E se esse pardal, a vida de um pequeno pardal, menor e menos valioso dos pássaros, está nas mãos de Deus, e você, irmão? No versículo 30 do mesmo capítulo aqui, diz que até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. No versículo 31. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Há eventos que parecem ser totalmente acidentais. No entanto, todos os eventos são controlados por Deus, pela vontade soberana de Deus. A vontade de Deus nas ações do nosso dia a dia são controladas por Deus. Parte 3. A parte 3, o termo vontade de Deus, lá no Novo Testamento, é mencionado em relação à sua imutabilidade e o conselho eterno de Deus. A imutabilidade de Deus é livre de qualquer mudança ou desvio. É algo que é imutável, não muda. Lá na vontade de Deus, Deus já determinou.
aquilo não muda. E a eternidade de Deus é algo que não se conta tempo para trás, nem se conta tempo para frente. Acompanhe comigo a leitura aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 11. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da vontade de Deus. Quando lemos aqui desvendando o mistério, que mistério seria, né? Que mistério seria esse, né? E nos revelou o mistério da vontade. Que mistério seria esse? Que em virtude da sua morte e ressurreição, somos membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Somos escolhidos de Deus para a Igreja de Deus. Este é o mistério que Deus nos revelou. Por isso que podemos descansar no Senhor. Porque Deus tem um plano eterno para cada um de nós. Escolhido de Deus. Deus com amor olhou para nós. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Deus escolheu você, irmão. Deus escolheu minha vida. Deus nos escolheu para fazer parte do corpo de Cristo. Na parte 4, Deus tem um plano adequado e como esse plano é trabalhado, nos referimos como sua vontade. O plano divino e o modo como ele é cumprido. O desejo e o consentimento divino é o que ele quer e o que lhe é favorável. Então, o desejo e o consentimento divino é o que ele quer e o que lhe é favorável. Acompanhe comigo aqui na tela o que diz lá em Deuteronômio 10:10. Diz assim: Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Em Isaías 53:10 diz que era a vontade de Deus que Cristo sofresse por nós. E diz assim: Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da sua vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Quando olhamos para Jesus no Getsêmani, Jesus ele orou. E Jesus fala assim: não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aí nós percebemos que o plano divino e o modo como ele é cumprido foi determinado por Deus, pela sua soberana vontade. Tinha que ser dessa forma, tinha que ser dessa melhor forma possível para nós. Deus fez isso pela sua soberana vontade, para que hoje nós que cremos em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, para que Deus Jesus levasse com ele todos os nossos pecados, isso deveria acontecer pela soberana vontade de Deus, porque ele nos ama. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, diz
que, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Parte 5. Aquilo que agrada a Deus. É importante assimilar este conceito de que o termo a vontade de Deus também é aquilo que lhe agrada, pois grande parte do nosso crescimento espiritual consiste em viver como lhe agrada. Viver e pensar como que eu posso fazer as coisas que agradam a Deus, né? Sabemos que há muitas lutas, irmãos. São lutas diárias, constantes, para fazermos coisas que agradam a Deus, coisas que não desagradem a Deus, para que não vivamos em uma vida de pecado. É uma luta constante, irmãos, para todos. Então, precisamos lutar contra tudo que a gente sabe que são coisas que não agradam a Deus. Nós devemos ter uma atenção diária nessa luta e evitar pecar. Se cairmos, nos arrependemos e pedimos perdão para Deus. Mas temos que lutar contra tudo que sabemos que não agrada a Deus. Evitar o pecado. A Bíblia deixa alguns exemplos lá em Mateus 15, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 18 e 19, que diz assim: Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, pensamentos de homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Outro exemplo, ele também disse: todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. Todo o que odeia o seu irmão é homicida. 1 João 3,15. Sabemos que devemos evitar essas coisas, esses são alguns exemplos. Mas tem outras coisas também que nos incomoda, que a gente sabe que não agrada a Deus, que a gente tem que evitar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 diz: A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. E a gente sabe que a imoralidade sexual não agrada a Deus. Irmãos, precisamos nos esforçar para fazer aquilo que agrada a Deus e nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Essa parte 5 falou sobre isso, aquilo que agrada a Deus. Sabemos o que agrada a Deus. Na parte 6 é o desejo ou consentimento divino. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus, para vocês em Cristo Jesus. O termo vontade de Deus, no desejo ou consentimento divino, pode referir-se não apenas aos seus decretos imutáveis, aquilo que não muda. Pode referir-se não apenas aos seus decretos imutáveis e seu beneplácito, mas também quando olhamos para a sua providência geral. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes, a vontade de Deus são simplesmente os seus atos de providência.
Então, qualquer que seja a circunstância, precisamos saber que representa a vontade divina. Então, temos alguns exemplos de providências, né? Quando nós lemos lá em Crônicas, o rei Davi, certa vez, disse a toda a Assembleia de Israel, está lá em 1 Crônicas 13, capítulo 13, versículo 2. Diz assim: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros para que se reúnam conosco. Davi, ele disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, né, ele diz assim: se vocês estão de acordo e que se essa for a vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para virem unir-se a nós. O rei Davi está dizendo assim: não sabemos os detalhes do que pode acontecer, mas a providência divina entrará em ação. Então, o apóstolo Paulo também, ele adotou a mesma abordagem concernente à vontade de Deus. Lá em Atos 18, 21, diz assim: se Deus quiser, voltarei para vós outros. O apóstolo não sabia os detalhes de quanto ao seu futuro, se ele voltaria à cidade ou não. Mas ele sabia que a providência de Deus seria o melhor para ele. Agora, qual que é a providência, ele não sabia, mas ele sabia que aquela providência seria melhor para ele. Paulo poderia voltar ou não a Éfeso, dependendo de como os eventos ali, como a vontade de Deus se desenrolasse, né? Então, se a providência lhe fosse favorável, então essa seria a vontade divina. Talvez ele tenha pensado dessa forma. Lá em Tiago, capítulo 4, 15, diz assim: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, a providência de Deus, o desejo ou o consentimento divino, talvez não saibamos qual seria, como destrinchar isso, mas se nós confiarmos na providência, no desejo, no consentimento divino, na vontade soberana de Deus, nós sairemos melhor do que se a gente confiar no nosso consentimento, no nosso desejo. Na parte 7, fala sobre os atos e providência de Deus. Às vezes, a vontade de Deus são simplesmente seus atos e providência, como acabamos de dizer aqui no 6. Então, o 7 aqui é que qualquer que seja a circunstância representada no que vivemos, nas ações, no tempo, né? As circunstâncias ali apresentadas no nosso dia a dia, ou que serão apresentadas no futuro, representa a vontade de Deus. E nós precisamos descansar, tirar todo o peso de preocupação de nossas mentes, né? Reconhecer que o que passou, o que passamos ou o que passaremos são atos da providência de Deus. Então, o 6 aqui, e o 7
estão ali juntos, né? E ainda aqui tem também lá falando sobre Tiago 4,15, ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, os 6, como apresentei aqui agora, e os 7 estão elencados ali junto, né? Agora o 8 são as escolhas de Deus em situações que nos deixam indecisos. Muitas vezes ficamos indecisos em saber qual seria a verdadeira vontade de Deus. Então a Bíblia fala para buscarmos a vontade divina em situações específicas. Bom, muitas vezes buscamos a vontade de Deus em situações específicas, né? É nesse sentido que o termo, na frase, descobrir a vontade de Deus, né? Tem aquela passagem de Moisés, quando ele diz ao seu sogro, o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, alguma preocupação, o povo vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e suas leis. Isso está lá em Êxodo 18, capítulo 18, versículos 15 e 16, que diz assim, Moisés lhe respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta questão me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Então a vontade de Deus ela é buscada em decisões específicas, dando-nos sabedoria e direção. Na igreja primitiva, quando a gente fala em decisões específicas, e a gente faz essa referência ao livro de Êxodo, quando Moisés fala isso, então a gente observando essas decisões específicas, sabendo que essa é a direção de Deus, lá na igreja primitiva, né, os discípulos buscando a mente divina na escolha de um novo apóstolo, foram diante de Deus desorientados, né? A gente vê isso lá em Atos 1:24, quando fala de José e Matias. Você percebe que na igreja primitiva, eles buscavam uma decisão específica, buscando a mente divina na escolha de um novo apóstolo. Então, os discípulos, eles buscam a mente divina na escolha de um novo apóstolo, e aí eles vão diante de Deus, desorientados, e dizem assim, Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhidos. Lá em Atos 1:24. Sem saber o que fazer, eles pediam a Deus que tomasse uma decisão. Então, quando falamos em descobrir a vontade de Deus, geralmente desejamos uma direção divina sobre as escolhas específicas. Mas aqui nós devemos notar que esse termo específico nunca mais foi usado após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. No dia de Pentecostes. Os apóstolos, sobre os quais a igreja foi fundada, não ensinaram que devemos buscar a vontade divina dessa maneira. Pelo contrário, o Novo Testamento ele nos oferece um método sobre a orientação do Pai, né? Que se baseia em um relacionamento íntimo com Deus. Então, às vezes, tentamos buscar questões específicas, decisões específicas, mas, na verdade, a vontade de Deus, a orientação de Deus para as nossas vidas hoje, ela se baseia
para buscarmos a vontade de Deus, ela vai se basear no relacionamento íntimo com Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo. E como podemos fazer isso, descobrir essa vontade divina, essa vontade de Deus para nossas vidas? Como a gente iniciou a nossa lição, através de um relacionamento com Deus. E como nós temos esse relacionamento com Deus? Através da leitura bíblica e através da oração. Amém, irmãos? Na próxima aula, nós continuaremos aí seria lição 5, parte 2. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de todos. Amém?